Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Live Rebelde. Vamos entrando. Fala, Rodrigo. Seja bem-vindo. Fala, Maria, Vinícius. Oi, Amanda. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sayonara. Boa noite, Adriane. Tudo bom? Jean, boa noite. Boa noite, Jandira. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, galera, hoje nós vamos bater um papo com o Rafael Benevides. O Rafael, ele foi meu aluno há muito tempo atrás. Foi contemporâneo da minha namorada lá no colégio. E nós vamos bater um papo hoje sobre educação, tá? Tô só esperando ele entrar pra gente poder já começar esse bate-papo. Rafael é um empreendedor, passou por diversas áreas de negócios, né? E hoje ele é o proprietário de uma faculdade, trabalha como diretor, então a gente vai conversar bastante sobre a questão de educação. Vai ser super legal, tá? Oi, Bina, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Deixa eu ver se ele já está online aqui. Acabei de convidar ele aqui, vamos ver. Acho que ele não entrou ainda. Doutor William, seja bem-vindo. Que honra. Fala, Yuri. Boa noite. Karine, boa noite. Ah, agora ele entrou. Vamos só aguardar o Rafael aceitar aí o convite para a gente começar a bater o papo. Não está conseguindo participar. Que estranho. Tenta mandar o convite para mim, Rafa. Vê se dá certo. Agora deu. Deixa eu ver aqui como é que eu mudo. Não tô acostumado com essas tecnologias, não. Inclusive, esqueci o fone. E aí, meu amigo, tudo bem? Fala, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tudo show de bola. Tu tá na faculdade agora? Tô aqui. Hoje é dia de reunião, por isso que me atrasei um pouco, mas deu certo aqui, já tô aqui. Que bom que deu Tô aqui fora. certo, que bom que deu certo. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui. Tenho certeza que vai ser um papo super produtivo. Com certeza. E assim, eu gosto muito de falar sobre educação, eu vivencio isso há algum tempo, né? E aí vale ressaltar, como você já tinha colocado aí nas suas falas anteriores, que você, como sendo meu professor, tem uma responsabilidade maior. Eu sei que não era grandes alunos, não, mas a gente acabou assumindo aí um protagonismo nesse caminho, né? Mas essa é a parte legal, né, cara? Muitas vezes esse é um ponto interessante até na própria educação, né? Às vezes a gente se prende muito a notas e a comportamentos retilíneos dentro de sala de aula, e muitas vezes são aqueles alunos que surpreendem a gente com outras coisas, né? Porque tem outros dotes, outras inteligências, outros tipos de inteligência, né? Você, por exemplo, você realmente não era daqueles grandes alunos, né? Mas tá aí, o cara que é super bem sucedido, que trabalha, que tem sempre que a gente bate papo, tem muita coisa a acrescentar.
Então, eu acho que é por aí. A gente não deve. Eu não gosto de pré-julgar ninguém, entendeu? Mas é, cara. E aí, assim, foi um tema que, de fato, eu nunca, na verdade, eu nunca esperei trabalhar com educação, né? Até porque, pelo histórico que eu tive na escola e na época de faculdade mesmo, eu não era tão empenhado como deveria ter sido. E hoje eu vejo, né, a gente corre atrás desse empenho, hoje em dia a gente vai atrás de entender um pouco mais disso. Eu tinha preparado uma pesca ali, mas acabei vindo correndo e esqueci a pesca em cima do computador, mas algumas coisas estão na cabeça aqui. Não, mas de boa, de boa. Vamos fazer um bate-papo aqui super informal. Eu queria primeiro que você se apresentasse para a galera, falando um pouquinho da sua formação, por que você escolheu, foi para administração, né, e acabou entrando na educação. Me conta um pouquinho como é que foi essa rotina. Sei também que você passou por vários negócios, né? Então conta aí para a gente um pouquinho. Já, eu digo que eu já quebrei um bocado de coisa aí, eu só não quero quebrar a atual, quebrar um bocado de coisa eu já quebrei. Mas, cara, então, eu concluí meu terceiro ano no Farias Brito, né? E fui iniciar minha vida acadêmica, né, na faculdade, numa concorrente, agora não posso mais falar o nome das concorrentes, mas eu fui fazer sistema de informações, fui fazer sistema de informações, eu fui para a área de tecnologia, né? E aí gosto muito da área, ainda estudo um pouco, obviamente que com bem menos afinco, mas gosto da área. Mas acabou que esse caminho eu não consegui me dedicar ao ponto de evoluir. E aí acabou aparecendo a oportunidade de ir para a administração. E aí a gente brinca que a administração é um curso daquele, não sei o que fazer, vou para a administração, né? Só que Uhum. ela traz bons frutos, porque eu descobri do que é que eu gosto na administração, eu descobri que eu gosto das finanças, eu descobri que eu gosto dos números, né? E foi a administração que me apresentou isso. Então ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla mesmo, e dá para a pessoa ter noção aí das diversas áreas que a administração atua, dá para ela conseguir focar. Então, terminei meu curso, fui meio frustrado para a administração, mas concluí o curso, finalizei o curso. E aí, ao finalizar, foi onde eu identifiquei o meu potencial, né? E fui atrás de me especializar na área de finanças, né? Que aí foi onde eu fiz gestão financeira em outra instituição. E nesse meio tempo aí, onde a gente, quer dizer, bem antes disso, ainda no curso de Sistema de Informações, eu ingressei na educação superior. Antigamente a gente chamava de um polo, né? Um polo da UVA, Universidade Vale do Acaraú. E aí a gente iniciou esse processo junto com minha família, minha tia, minha mãe, e a gente iniciou o processo, trabalhamos aí eu particularmente quase 8 anos com a UVA, minha mãe bem mais mesmo, né? A empresa que eu trabalho é empresa familiar, então muito do que eu conquisto eu tenho a quem agradecer, mas a gente iniciou esse processo, né, na educação superior, ainda vinculado a essa outra instituição pública, né, lá de Sobral. E quando apareceu a oportunidade, aí nesse tempo foi quando eu fui para a administração, já estava trabalhando com a UVA, e aí apareceu a oportunidade em 2015, mais ou menos, a gente credenciar uma faculdade, né? A gente já tinha um terreno aqui em Horizonte, e aí esse terreno ele já era meio estruturado, nós já tínhamos salas de aula, já funcionava a UVA, a gente precisava adaptar de forma a receber o MEC de forma mais efetiva e assim e agradando aos gostos que o MEC exige. E aí foi quando em 2015 a gente iniciou o processo, né, dessa faculdade. E em 2018 iniciamos realmente, de fato, e aí vale ressaltar, em 2015 a gente iniciou o processo de autorização dos cursos. Todos os cursos foram finalizados no último dia de 2017. Então a gente passou 2 anos só dois anos nos trâmites, né? Então são trâmites muito demorados, são trâmites que
desgaste físico, mental, dinheiro, e isso a gente conseguiu, né, em 2018, abrir a faculdade, iniciar de fato com 4 cursos, que foi administração, ciências contábeis, recursos humanos e pedagogia. Hoje nós temos 8 cursos, né, a gente ampliou aí, dobramos o tamanho em um pouco mais de 4 anos, e aí, claro, a pretensão é sempre mais. Mas foi basicamente isso, né? Eu estou inserido numa região altamente industrial. Para quem não conhece, Horizonte ele tem basicamente um polo industrial. Né? A gente tem grandes indústrias aqui, indústrias como Vulcabras, Vicunha, Santana Têxtil, Malve. Tínhamos a Troller, temos a Ambev muito próximo, temos a Klabin, West Rock. Aí, se eu for falar, vai até amanhã. São muitas, é um polo industrial passa a ser a principal fonte de alunos para você, não é isso? Sim, sim. A gente, na verdade, isso é muito interessante, Henrique, porque quando a gente inicia o processo da educação, né, o que é que a gente percebe? É que toda a cidade funciona em favor dessas grandes indústrias. Né? Uhum. Então, elas empregam muito, são 15 mil empregados em umas, 8 mil empregados em outra, 400, 600, 800. Brilux está aqui com a gente. Então, eles empregam realmente demais. E tudo vivia em função disso. E hoje, com a chegada, né, da instituição, a gente formou nossos primeiros alunos de administração, por exemplo, no semestre passado. Vamos formar a segunda turma, já formamos alguns de recursos humanos, e a gente começa a perceber que, tendo uma faculdade dentro da região, eles mudam um pouco a perspectiva de sair dessa empresa, né, de uma Vulcabras da vida, de sair do chão de fábrica da Vulcabras e pensa em galgar voos maiores até na docência, quem sabe, né? A gente também tem um curso técnico, então a gente absorve muitos desses mão de obras que acaba trazendo a experiência, né, do chão de fábrica para dentro da sala de aula, que é bem interessante também. Interessante, interessante. E me fala um pouquinho dessas tuas experiências empreendedoras. Cara, pois isso daí foi... eu já tive curso de pós-graduação, né, com minha tia. Eu tive com um sócio cursos de preparação para concurso do Detran, da polícia, da Guarda Municipal, e teve um outro concurso também, não sei se foi, acho que foi DEPEN, né, Polícia Penal. Foram os 3 concursos que a gente fez também. Tive um bar, tive um espetinho, tive o que mais? Eu tive uma franquia de energia solar com meu pai. Então eu já perpassei aí muita coisa. E uma das coisas que empreendedora sempre foi muito forte, né? Foi. Eu gosto de quebrar a cara. Mas tudo isso é muito interessante porque eu acabo entrando no universo que às vezes não é o meu mesmo. Estou há tanto tempo na educação e de repente eu vou para um bar, né? Bar eu gosto para beber, para me divertir, para tomar minha cervejinha e tal. E aí de repente eu fui para o outro lado do balcão, né? Para receber o cliente. E não tem nada a ver, né? É mais estresse do que qualquer outra coisa. Exatamente. Então, assim, é um outro universo. Para onde eu ia na expectativa de beber, agora eu tinha que aguentar os bêbados que estavam no meu bar, né? E aí aí foi bem nessa perspectiva aí de tentar, de conhecer, conheci muita coisa. É um ramo que eu não penso de jeito nenhum em voltar. Podem implorar o quanto for, tô longe desse ramo. Mas assim, foi uma experiência única, porque eu estava terminando minha especialização e a gente vai com toda aquela teoria, né, achando, agora eu sei e vou botar em prática. Como é? Eu sei administrar agora, né?
Agora eu sei administrar, e de repente não é bem assim, a gente tem que voltar dois passinhos para trás e ver que realmente a experiência conta, né? Conta Aham, bastante. E assim, aí a gente aí foi numas quebradas dessa daí que a gente vai aprendendo, vai reorganizando as ideias, repensando aonde errou e tal. Mas foram experiências muito boas para mim, né? No período do bar, por exemplo, eu adquiri pressão alta. Foi muito boa. maravilhosa. Eu acho que eu devo ter envelhecido talvez uns 4 anos em 1 ano e meio que eu tive lá dentro. E a gente. Mas foi muito interessante de perceber, assim, estar dentro de um contexto que não era o meu normal. Né? Então, identificar também que é uma coisa que eu não quero para mim. Se Não é um. desafiar, né, cara? Sim, além do desafio também, assim, foi muito interessante, foi muito interessante. Dizer que foi saudável não foi não, mas foi muito interessante essa outro viés muito longe da educação, né? Bem Entendi. como a questão da energia solar, que assim eu não lembro se eu não sei se você vai lembrar daquele período lá de escola, mas eu sempre tive muita dificuldade de me expressar, muita dificuldade de me expressar. Minha dicção não é legal, E veja que virou professor, né? não é? E aí de repente, então a minha dicção nunca foi legal e ainda hoje eu tenho uma dicção ruim. A gente vai se acostumando e vai organizando de forma né, o receptor entenda a nossa mensagem. Mas e eu sempre fui muito envergonhado de falar em público. Eu sempre tive muitos amigos, naquele momento eu não tinha vergonha, mas se eu tivesse que subir em um palco, se eu tivesse que falar com uma pessoa desconhecida, isso para mim era muito travante, era algo muito repulsivo, né? E aí foi nessa questão da energia solar que eu tenho que dizer que sou grato a essa aptidão que eu ganhei, né? Essa habilidade que eu ganhei. Porque eu fui forçado a me colocar em situações de palestras, de conversar para vender, explicar para um cliente o que era aquilo ali. Então eu tive que estudar também como era que funcionava todo o sistema, a burocracia do sistema, tudo isso, e eu tinha que ser claro para conseguir vender. Né? Não, acho que não fui tão claro assim porque eu consegui vender muito poucos. Então acho que falta um pouco de clareza. Mas isso me deu uma certa condição de conseguir estar aqui hoje numa live, de conseguir participar de um podcast, de conseguir dar aula. Né? Foi desse momento em que eu tive mais a cara de pau de assumir uma posição, né? Uma condição. Para você ter uma ideia, quando eu comecei na educação superior, eu não dava nenhum aviso em sala de aula, não tinha coragem de entrar em sala para dar um aviso. Era um negócio tão difícil para mim falar em público que eu não tinha condições, eu realmente não conseguia chegar, abrir uma sala, abrir uma porta e, ó, gente, amanhã não vai ter aula. Pronto, isso. Amanhã não vai ter aula, era impossível para mim. E foi nessas condições de empreendedorismo, de necessitar que eu aparecesse, foi que eu fui criando essa condição. O que te motivava dentro desses negócios, Rafael? Era grana? Era o desafio? Era um propósito? O que é que te... Eu digo assim, porque eu sei que na educação é bem diferente, né? Eu que já fui professor, na educação a gente tem... É diferente, a gente tem uma motivação diferente, porque... não sei você, porque você também tem a questão de você ser o empresário e o professor. No meu caso, eu era só o professor. Então, a motivação financeira é inexistente, é muito baixo o salário do professor. Mas no caso desses negócios de empreender, a tua motivação era, sei lá, não estou sem fazer nada, vou fazer alguma coisa, eu sei que você era jovem na época, ainda é, ou a tua motivação era mais o desafio, o que era que te motivava a fazer isso? Porque tinha um desafio, né? Tinha uma inércia que você tinha que vencer, né? Falar em público, estudar, essa coisa toda tinha que ter essa... Sim. Cara, para não ser hipócrita aqui, o dinheiro
O dinheiro tinha total influência nisso. Eu tinha estudado na faculdade sobre diversificar ativos, e aí eu de repente estava ali só na faculdade. Não, estou com uma grana aqui, vamos investir em alguma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas o que me motiva, né, principalmente hoje, é ver crescer, é conseguir evoluir, é conseguir desenvolver um negócio, entendeu? Então, para mim foi frustrante fechar o bar, foi muito frustrante, mas no bar eu percebi o tipo de... assim, me deu um start com relação a nem tudo que a gente vai colocar o dedo vai dar certo, vai bombar. Não adianta, às vezes, dar murro em ponta de faca. Isso eu falo muito em turma de empreendedorismo, em conversas com gente que está empreendendo. Aquela motivação em excesso de dizer insista, persista e não desista. Gente, só a loteria dos sonhos que fala isso. Não adianta você persistir em um negócio que ele está, eu não vou dizer fadado ao fracasso, mas que ele não vai te gerar um resultado. E a gente, na economia, a gente tem um termo chamado de custo de oportunidade. Que aquilo dali, o teu custo de oportunidade, ele é muito baixo. Então, se tu de repente está trabalhando mais para ganhar a mesma coisa que tu estaria trabalhando numa empresa privada, sei lá, tá tirando R$ 3.000 do teu negócio, trabalhando 15 horas por dia, adoecendo, assim, assim, assado, e no teu emprego tu consegue uma vaga de R$ 3.000. Não estou dizendo que tu tem que desistir, mas tu tem que repensar o teu negócio. O teu negócio, ele não tá, o teu custo de oportunidade, ele não tá válido. No emprego, por mais que você tenha o risco de ser demitido e tal, no teu negócio tem o risco de quebrar e perder tudo que tu investiu. Né? Então, a questão do custo de oportunidade, e me veio a ideia do custo de oportunidade, né? Na teoria, a gente estuda. Eu passei 4 anos, mais 1 ano e meio, estudando sobre custo de oportunidade. Mas na prática foi o que eu aprendi. Eu consegui adquirir uma pressão alta com 20 e poucos anos, não fazia sentido para mim. Né? O consumo de álcool que eu estava naquele período não fazia sentido para mim. Então, frustrei porque fechei o negócio, mas pensei também que, bem, qual era o meu custo de oportunidade nisso? Valia a pena eu estar do jeito que eu estou, dormindo 3, 4 horas por dia, estando com pressão alta, não me alimentando direito, comendo, enfim, né, comida de bar. Basicamente, jantava comida de bar. E aí, quando naquela condição ali, eu não, acho que agora faz sentido realmente eu não entrar nisso, ou não continuar nisso. O bar também não estava gerando receita da forma que eu queria. Não era nem lucro, era receita realmente. A gente estava tentando em busca de receita. Lucro é um negócio que a gente pensa no futuro. Mas a receita não estava me agradando, e aí isso aqui não... O custo de oportunidade disso é muito alto. Para mim não vale a pena me manter nesse negócio. E aí foi quando eu saí. Mas a pergunta anterior era o que é que me motivava a estar. Ver crescer. Ver crescer. Entendeu? Então, para mim, isso é uma questão muito gratificante, você ver um negócio crescer, você passar ali por um momento de aperreio, mas de repente tu vê um negócio evoluindo, teu portfólio aumentando, enfim, né? Isso me dá uma motivação. E aí, obviamente, que como empresário não posso ser hipócrita, dizer que o dinheiro não influencia, influencia sim. Sim. Mas especificamente com a educação, especificamente em Horizonte. Né? Eu entrei em Horizonte em 2018. De 2018 para cá, eu participo de grupos de RH das empresas. Eu já participei de um grupo de estudo para entender o comércio de Horizonte. Eu já participei de grupos de estudo para reconhecer de que forma melhorar o IDH de Horizonte. Então, quando eu ingressei no ensino superior, na verdade, quando eu ingressei no ensino superior, vou até colocar, quando eu tive maturidade no ensino superior, me veio a ideia de eu preciso entender quais são os impactos do ensino superior em uma cidade de
70 mil habitantes, né? Em uma cidade onde a maior parte da população trabalha dentro de um chão de fábrica. Até quando, eu sempre digo isso para o pessoal, até quando a gente vai ter uma pessoa pilotando, não sei se é pilotando o nome, mas, enfim, manuseando uma máquina de levantar blocos. Uma empilhadeira, obrigado. Até quando nós vamos ter uma pessoa que manuseia aquilo ali? Né? Então, é uma profissão que está fadada ao fracasso. É fadada ao fracasso. Ela não e a gente não precisa ir muito distante para a gente pensar nisso. Talvez há 5 anos, a gente pegava ônibus com cobrador. Dificilmente você vai ter um cobrador em um ônibus em Fortaleza hoje. Quanto tempo a gente tem para caixa de supermercado acabar? Eu não dou 10 anos. Né? Isso em muito tempo, 10 anos acaba. Eu acho que acaba antes, mas é por aí mesmo. Eu acho que acaba. E outra coisa, assim, ao mesmo tempo que a gente tem determinados empregos que estão desaparecendo e que vão desaparecer com toda certeza, a gente tem outros que vão surgir, né? E que surgiram. Claro. Se a gente pensar em... Você falou em 5 anos o cobrador que desapareceu, mas em 5 anos o influencer também apareceu, né? Exatamente. O youtuber, né? O Exatamente. YouTuber hoje é uma profissão. Né? Sem dúvidas. E o influencer, cara, eu adoro a ideia do influencer, porque o pessoal fala muito mal, e eu vejo o influencer numa perspectiva muito diferente do que todo mundo fala. Porque é o micromarketing. Tu imagina que antes você precisava pagar alguns tubos de dinheiro para postar no jornal, para colocar no outdoor, para colocar na televisão. Hoje tu paga o teu micromarketing, é o teu público ali. Tem as blogueiras de centro fashion que minha esposa segue. É o micromarketing ali, ele vai diretamente no público que ela quer. Exatamente. Né? E aí, então é maravilhoso essa forma de se criar. E aí, também, essa tua fala me trouxe aí um gatilho para a gente falar lá da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, quando todo mundo dizia vai acabar o emprego, vai acabar o emprego, vai acabar... Não, os empregos vão se modificar. Exatamente. Vai crescer a oferta de emprego, só que de outra forma. E aí... É uma mudança, não é uma mudança de conceito, é das consequências disso. Né? O conceito de emprego ele não vai acabar. Né? Sim. Ele vai mudar, porque a gente tem a gente tem, por exemplo, teoria da informação, que você estudou bastante, né, no sistema de informação, e tem hoje computadores que fazem o trabalho de seres humanos cada vez com mais perfeição, né? Então, tem determinadas funções que vão desaparecer realmente. No entanto, outras funções vão surgir, porque da mesma forma que eu tenho o robô que vai substituir, por exemplo, hoje você já tem. Você entra numa academia dessas, tipo Smart Fit, né? Smart Fit, Selfit, você tem um aplicativo lá que te diz o exercício que você vai fazer. Então você tem. Aí você tem assim, será que vão se acabar os professores de educação física? Eu acho que não. Porque a gente vai ter sempre um nicho de mercado, mais reduzido, claro, mas um nicho de mercado, para aquelas pessoas que querem, número 1, ser atendidas pessoalmente por outra pessoa, né? E que querem uma informação ainda mais personalizada, que querem aquela pessoa que está do seu lado e não um programa. Mas vai ter outros também que vão preferir o programa. Então, essas mudanças, essas flutuações vão acontecer, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E para que o sistema funcione, precisou de um educador físico lá dentro. Ele precisou de um educador físico que dissesse, olha, esse exercício trabalha esse músculo, aquele exercício trabalha aquele músculo. Ah, Rafael, mas aí você precisa de um educador físico para 1 milhão de alunos. Tá, mas esse cara que está ali, ele vai trabalhar só com isso? Não tem aquela pessoa que tem um problema no braço que não pode seguir o normal? Aquele cara que tem um problema, um problema específico que não tem como seguir todo o padrão? Então, e o padrão? Ele é sempre padrão? Eu não tenho problema nenhum, assim, pelo menos não que eu saiba, que faz muitos anos que eu não vou para médico, mas eu não tenho problema nenhum de articulação. Uhum.
Só que, e eu tenho lá minha fichazinha, todo mês faz lá a mudança de ficha. E se eu tivesse como personal trainer, o meu resultado seria o mesmo do que esse padrão, né? Então, essas questões, elas vão ser... E aí a gente vem muito, a administração fala muito disso, da personificação da coisa. É muito personificado. Quanto mais personificado, mais caro é. Sim. Então, ao contrário do que se fala, a gente vai ter trabalhos onde a gente vai usar menos a força física, muito mais a força mental, e com uma qualidade muito maior, com um serviço muito maior, de um valor agregado muito maior, por assim dizer. Exato, Né? exatamente. Então, Na sua fala anterior, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é essa questão de não do custo, você chamou de custo de muita oportunidade, oportunidade. Isso. que é aquela linhazinha tênue que separa a persistência da teimosia, né? Uma coisa é você ser persistente naquele negócio que você está querendo fazer funcionar, mas outra coisa é você... Todos os indicadores te mostram que você está numa barca furada e você continua E teimando batendo, que ali vai funcionar, né? como a gente diz aqui no Ceará, dando murro em ponta de faca, né? Exatamente, exatamente. Então, Cara, é basicamente isso, Henrique. me fala um pouquinho sobre como é que você vê, já que você teve essa experiência toda com empreendedorismo e você leciona aí na faculdade também, acho que você acaba falando sobre isso nas suas aulas, né? Sobre empreendedorismo. Como é que você Sim. vê a educação empreendedora? Eu faço essa pergunta sobre empreendedorismo porque eu já fui empreendedor, né? Na minha época prévia com suplementos nutricionais e assim eu acabo sendo um empreendedor dentro da nutrição porque eu sou um autônomo, né? Então não deixa de ser um empreendedor. Eu tenho o meu próprio Sim. negócio, é o Henrique Altran SA, vamos dizer assim, né? Como é que você vê a educação Limitado. voltada para o empreendedorismo hoje? Você acha que aqui no Brasil e assim traça um paralelo, se você tiver condições de fazer isso, com por exemplo a educação empreendedora nos Estados Unidos, que a gente sabe que é um país de empreendedores, né? Que se fomenta muito o negócio e tal. Como é que você vê essa questão hoje aqui no nosso país? Bem, vou tentar fazer esse paralelo. Eu assumo que não tenho tanto conhecimento da educação superior nos Estados Unidos. Consigo falar até talvez um pouco mais da educação na Europa, porque eles têm um ponto muito forte nos cursos técnicos e eu acabei me dedicando um pouco a isso também, de entender. Mas o que é que eu costumo dizer, né? O que é uma falha das instituições de ensino superior. Na verdade, eu não vou nem colocar a culpa na gente, como instituição de ensino superior, vou colocar a culpa no MEC. As dificuldades que a gente tem de uma grade tão travada, tão amarrada, onde a gente precisa cumprir cargas horárias, né? Enfim, a gente precisa fazer isso daí e a gente acaba negligenciando esse ponto crucial. Você, como nutricionista, minha esposa é psicóloga, um fisioterapeuta, um próprio professor terminou o curso de licenciatura em biologia. Se de repente ele pensa em não, eu vou abrir o meu negócio, eu vou tentar o meu negócio. Tá, como é que faz? Para onde tu vai? Qual é o primeiro passo? Né? Aonde é que eu preciso ir para abrir o meu negócio? Eu preciso de um CNPJ? Eu não preciso? Existe CNPJ para o meu negócio? Existe um KNAI para o meu negócio? Então, a gente, falando, por exemplo, do curso de Educação Física, que é um curso que eu tenho aqui na faculdade, você tem duas disciplinas onde ele fala de marketing, uma disciplina fala de marketing e a outra de produção de eventos, que é basicamente o que envolve um pouco da administração. Né? Na psicologia, eu não tenho. A gente também tem o curso de psicologia aqui. Eu não tenho uma disciplina que vai falar sobre empreendedorismo, que vai falar sobre gestão da clínica. Tá, mas e se de Nutrição repente também não, já te digo também. nutrição também não tem? Então, tá, e aí? Eu terminei o meu curso e quero abrir uma clínica. Como é que eu vou fazer a gestão dessa clínica? Né? Não, eu vou atender como autônomo. Tá, mas e aí? Como é que eu sei, por exemplo, eu quebrava minha cabeça com a Ilana, com minha esposa, em dizer o seguinte, ela colocava dentro dos custos pessoais dela o aluguel da clínica que ela atuava.
Ela tinha uma clínica na Bezerra de Menezes. Eu olho, mas a clínica não é tua. Não é tua de pessoa física, é de tua pessoa jurídica. É da tua Ilana profissional e não da tua Ilana pessoal. Isso aqui tá errado. Quando tu vai fazer teus cálculos, tu tem que reduzir isso. Então, até o conceito de custos, despesas, isso falta na nossa educação, né? E contextos básicos, em contextos que a gente sabe que tem que na verdade talvez a maioria vá para o lado autônomo, como é o caso do nutricionista. Eu fico pensando aqui quantas oportunidades a nutrição oferece. A nutrição deve formar aí por semestre em uma faculdade de médio porte ou de grande porte, uns 100 alunos talvez. Quantos se formaram contigo? Tu lembra? Cara, perto disso, perto disso. 100. O mercado vai absorver, o mercado de CLT vai absorver 100 nutricionistas? Muito pouco provável, cara. A maioria Muito pouco vai ao seu escritório para atender como, né? E por que é que eu... Ou vai fazer outra coisa. Exato. E por que é que eu... Ou vai fazer outra coisa, ou muda totalmente de ramo, né? E por que é que eu tenho que... Sabendo que eu não tenho emprego para toda essa galera CLT, eu não digo para ele como é que funciona uma clínica. Uma disciplina explicando como é que não funciona uma clínica. Então, isso é uma questão que eu por diversas vezes questiono, e a gente, quanto instituição de ensino, a gente tem a culpa de não bater isso junto ao MEC. Mas o MEC também... Como instituição, você tem uma certa liberdade para mexer nessa grade, para incluir disciplinas e tal, fazer algo diferente? Tenho liberdades, mas que essa liberdade ela é assim, difícil, porque eu tenho que dar pesquisa, extensão e ensino, né? Se de repente eu coloco a pesquisa e não boto pelo menos 2 ou 3 disciplinas de pesquisa, será que eu vou incentivar o meu estudante a pesquisar? Aí se eu não coloco as extensões de forma correta, será que a gente não vai... A extensão agora vai ser um ponto bem crítico às instituições de ensino, porque houve uma mudança na regulamentação que a gente vai ser obrigado a ter aí 10% de toda a matriz só em extensão. E isso talvez seja muito interessante, porque aí a gente vai precisar colocar a extensão e o aluno, não adianta a gente achar que o aluno vai querer continuar estudando a psicologia, ele vai acabar indo para a parte da gestão, vai indo para a parte social, e isso talvez seja um formato da gente trabalhar essa questão que é tão doída no nosso público, né? nas nossas questões. Mas a gente tem uma autonomia. Só que a gente vai levando essa autonomia de acordo com os déficits que a gente tem na matriz de obrigatoriedades. E aí a gente acaba tendo pouco espaço para colocar uma disciplina de empreendedorismo, por exemplo. Entendeu? Entendi. E assim, uma das coisas que eu acho mais graves de não ter essa educação voltada, ou pelo menos até mesmo, por exemplo, na nutrição, cara. Na nutrição, todo mundo sabe nutrição, a boa parte, a maior parte, vai para a clínica, vai para montar o seu próprio consultório, né? E aí vem a parte mais interessante. Vai para montar o próprio consultório, você não tem gestão, não tem nada disso que a gente comentou aqui. Mas, cara, antes disso, nem na própria atividade de nutricionista, você sabe, por exemplo, você sai da faculdade dizendo assim, ok, eu sei como fazer uma consulta. Eu sei como atuar. É surreal. Cara, como é que você abre Você sai formado, você vai sentar na frente de uma pessoa e você vai ficar... E eu vou fazer essa consulta como? O que eu quero para essa pessoa? Como é que eu começo a conversa? Tá entendendo? Então, você não tem nenhum... Você tem que desenrolar isso sozinho, né? E isso aí é um grande entrave para as pessoas, porque da mesma forma, você mesmo comentou que tinha dificuldade de falar em público, essa coisa toda, às vezes a galera sai da faculdade, e assim, eu tive o privilégio de ter a oportunidade de fazer uma faculdade e concluir com 47 anos. Já tenho um grau de maturidade, eu já passei por muita coisa, já levei muita lenhada, sabe? Já apanhei bastante do mercado, então é uma coisa. Mas essa galera que sai com 22, 23 anos de idade? Não, é bem difícil. Cara, eu tinha colega de turma
Eu com 45, o pobre, a meninazinha tinha 19, cara. Você tá entendendo? É Foi pesado. é puxado. Mas Henrique, com relação a isso, aí realmente eu não consigo opinar, porque não é basicamente o que eu vivo, né? Uhum. Mas com relação ao empreendedorismo, e uma das coisas assim, né, a vantagem de se ter uma boa educação de base, uma boa educação básica, que quer queira, por mais que eu não fosse o melhor aluno da educação básica, eu estudava basicamente nas melhores escolas de Fortaleza. E o conteúdo um conteúdo, por exemplo, de juros compostos que foi me dado na época de escola, que não é normalmente dado em uma escola pública, né? Me gera, por exemplo, um conhecimento diferente, um conhecimento a mais. E aí eu coloco muito essa questão de que não é só culpa da educação superior. Eu sou crítico da educação superior porque se eu estou inserido na educação superior e eu não posso fazer nada, né? Então isso eu tenho que fazer uma autocrítica. Sim. Mas a educação básica, ela precisa ter esse... E agora vai ter, né? Agora com essa nova BNCC, eles incluíram aí a questão do empreendedorismo, a questão de finanças pessoais, tudo isso de forma a acrescentar a educação básica. E isso é muito interessante, muito importante que a gente entenda que deve sim começar na educação básica, porque por vezes esse cara, principalmente saindo da escola pública, não tem a condição de entrar numa faculdade. Hoje, um dado que eu ia trazer, a gente tem algo em torno de 8, não, de... Tá, eu não sei a quantidade, mas 75% da população universitária, ela está em universidades particulares. Então a gente tem 25% em escola pública. Tu pega essa parcela de escola pública, a galera que tira a galera que tem 50% do pessoal vem da escola pública, então tem em torno de 12,5% da população que está na universidade pública, veio de desculpa o palavreado, mas de um puta educação básica. Entendeu? E aí tu pega 12,5 mais 75% que estão lá, que estão penando, que estão tentando crescer, estudando ali, mas tem gente que não dá, que não tem condições de pagar 700, 800, 500 reais no curso superior, né? Uhum. E a gente precisa que esse cara ele tenha um mínimo conhecimento de vida, de empreendedorismo, de educação financeira, e aí eu acho que a BNCC veio nessa perspectiva. Opa, aí, deu uma travadinha. A DNCC veio nessa perspectiva, né? Exatamente, de atuar nisso daí foi bem acertado. Legal. Essa nova estratégia de já dividir por áreas, né, no ensino médio, né? Exatamente, exatamente. Então, eu também não posso me ingressar muito nessa seara, que não é a área que eu atuo, mas assim, na educação em geral a gente tem que entender alguma coisa, né? Então, na BNCC, trazer esses temas foram muito importantes para que a gente, daqui a 10 anos, veja alguma diferença nos nossos egressos aí do ensino médio. Legal, legal. Essa tua experiência na área de educação, quais são, na tua opinião, os maiores desafios nessa área que a gente tem? E se você já pensou em alguma solução? Você acha que a gente está, por exemplo, se eu pegar a educação de hoje com a educação de, sei lá, a educação de hoje com a educação de nível superior, quando você fez o seu curso de nível superior, por exemplo, que foi o quê? 10 anos atrás, mais ou menos? Né? Mais ou Então, menos. você já vê a diferença? Você acha que evoluiu? Que desafios você vê hoje? Pronto. Acho que... Vamos lá. Os desafios de hoje, né? Concorrer com o Instagram. Então, talvez o desafio maior seja esse. Cara, porque é um bombardeio de mensagem. Eu recebo muitas essas mensagens.
Por que tu está fazendo graduação? Qual é o motivo da tua graduação? Você não precisa fazer graduação. Inclusive, hoje eu estava ouvindo um audiobook, acho que é aquele Pai Rico, Pai Pobre. E ele, em algum momento, ele fala que a educação formal, ela não é suficiente. Não é suficiente, de fato. Não adianta você... Né? Não, mas não está dizendo que é desnecessário. E aí você chega e identifica, chega uma pessoa que se aproveita daquela ideia, absorve aquele olhar, até o Pai Rico, Pai Pobre, que é quase como uma bíblia para quem gosta de finanças pessoais, até o Pai Rico, Pai Pobre diz que não, mas não é isso que ele diz. Ele fala que não é o suficiente, e realmente não é. Você, como estudioso aí da nutrição, sabe que a sua formação na faculdade, ela vai ter, são 4 anos de uma vida de quantos anos que tu pretende atender? 30 anos, 40 anos? E isso não muda, essas ideias não mudam, né? Então, a gente tem essa questão. Mas, talvez essa perspectiva, inclusive com essa nova alteração das diretrizes, né, do ensino superior, vão auxiliar isso. A gente entender que a educação superior, ela dá uma profissão para a pessoa. Pode ser que a pessoa não siga a profissão que ela assumiu, mas ela tem um saber, ela tem um conhecimento, né? Então, quando eu comecei a namorar com minha esposa, ela já era psicóloga, atuava na escola e não tinha clínica. E aí eu enchi o saco dela: olha, tu tem um saber, tu tem um conhecimento, tu tem uma profissão. Tu vai passar tua vida toda dentro de uma escola, ou tu pode atuar dentro dessa área que tu vive. Então, o Henrique pode deixar de ser nutricionista. Mas no momento em que ele quiser voltar a ser nutricionista, ele vai ter que estudar, ele vai ter que comprar os equipamentos e ele vai voltar a ser nutricionista. Porque aquele conhecimento que ele adquiriu foi a base para ele ser quem ele é hoje. Né? Então, a educação superior, ela tem essa condição, e a gente tem que desmistificar isso. Essa história de, vira YouTube e vai ganhar dinheiro fácil. Vira blogueiro e vai ganhar dinheiro fácil. Não é bem assim, né? Da mesma forma que pode ir fácil, que ele veio fácil, ele pode ir fácil também. E aí, depois que ele foi, o que é que tu vai fazer depois que ele foi? Se de repente o teu conteúdo ele já não está mais tão interessante, o que é que tu vai ter que fazer agora? Né? Então, hoje existe graduação, por exemplo, de redes sociais, mídias sociais. Eu não sei ao certo como é o nome da graduação, mas é pro lado de Pernambuco. Como eu falei, eu não desprezo de forma nenhuma, pelo contrário, eu acho genial a ideia desses blogueiros, desses Instagramers, né, TikTokers, porque cria os micromarketings. Mas a gente precisa entender que sem conhecimento, até o micromarketing ele não funciona. Exatamente. Então não adianta. E aí, o que é que eu... Um ponto importante, só te interrompendo um instante, você falou, por exemplo, youtuber. Para cada youtuber que tem sucesso, quantos não estão com os canais parados lá? Exato, exatamente. E esse que tem sucesso, ele tem sucesso porque ele segue uma linha de vídeos, mas essa linha de vídeos ela vai agradar até um determinado ponto. Porque o gosto das pessoas muda. Então vai chegar um momento que essa linha de vídeo não vai mais agradar. E aí? Esse cara vai ter que repensar. Ele vai ter que se repensar. Então ele talvez tenha que se repensar do ponto de vista de marketing, ou do ponto de vista de mudar o conteúdo dos vídeos, né? Ou do ponto de vista de mudar de carreira. Né? Então, quer dizer, não é... porque o que acontece muitas vezes, cara, que eu vejo, é que as pessoas, elas, por esses youtubers, tiktokers, instagramers e programadores, e sei lá, essa galera desponta e aparece muito, né? Você vê, por exemplo, Felipe Neto, aparece pra caramba, acha que ontem ele era o Felipe Neto liso, e hoje ele é o Felipe Neto rico e... Exatamente. Né? Exatamente. Cara, Exatamente. isso não funciona desse jeito, né?
Não. E aí você me lembrou de uma fala, que eu também sempre solto isso nas minhas aulas, né, de empreendedorismo, é que provavelmente, se você fizer um esforço mental, você vai lembrar de alguém que não tem o ensino fundamental e é rico, 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 rico real. O ensino básico, né? Não concluiu o terceiro ano e é rico. Se você se esforçar, você acaba lembrando, tem um fulano que hoje está muito bem de vida e só terminou o ensino médio. Agora é muito mais fácil você lembrar de pessoas que estão bem de vida, que talvez não estejam ricos, mas estão melhores do que eram, com o ensino superior. Sim. É mais fácil minha mente a essa perspectiva do que lembrar daquele. Ou então talvez você lembre até fácil, mas só lembra dele, porque ele te marcou. Eu tenho um amigo que os pais terminaram o ensino médio apenas e hoje os caras são riquíssimos, riquíssimos mesmo. Mas tenho outros tantos amigos que a educação proporcionou uma melhoria no padrão de vida, ou então hoje estão ricos realmente em decorrência do que fizeram, do que estudaram. E é muito mais fácil você perceber essa ligação. E aí a gente puxa para um lado estatístico, a gente vai ter lá aquele cara que vai sair da curva, que vai ter não tem para onde correr. Sempre Mas vai também. ter aquele cara fora da curva que tanto aquele que não estudou nada e que é rico, como aquele Exatamente. que tem doutorado e pós-doutorado e que é fudido. Exato. Sempre tem. Exatamente. Porque É bem variáveis, né? Mas o que eu acho interessante é a gente entender, e eu acho que você concorda comigo, é que nós não devemos nos limitar a. Sim, Né? sim. Porque Sim. o que eu vejo muita gente fazendo é isso. O cara, não, eu fiz, meu caso, por exemplo, fiz nutrição. Pronto, me formei, tá resolvido. Já era. Quem dera fosse assim, né, meu amigo? Exatamente. E aí você falou sobre quando eu fiz administração e hoje, quando eu fiz administração, a ferramenta que a gente usava era o Excel. Hoje existe uma ferramenta chamada Power BI, que ela está um pouco à frente do Excel, que ela faz umas interligações entre dados, entre informações e te gera uma informação muito mais completa. Então, se eu parar no tempo, se eu sair da graduação com o conhecimento e não estou atento, não estou atualizado ao que está acontecendo de novo, não estou atualizado ao que a economia me apresenta, ao que o comportamento humano me apresenta. Hoje, um dos meus grandes interesses de leitura está relacionado ao comportamento humano. Uhum. Então, se eu não consigo perceber o comportamento humano mudando, provavelmente eu não vou continuar a ter prosperidade, ou se não tiver ainda, não vou chegar nessa prosperidade, porque ele é muito mutável. É muito mutável e assim, cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Se tu pega lá, basta a gente pensar nas gerações, né? Que a gente é o baby boomers, não sei o que, Y, Z, não sei o que. Agora muda de uma geração de 5 em 5 anos. A gente está na Y, não sei o que. Como é que a gente está mudando tão rápido? Porque as coisas estão realmente muito velozes. É verdade. Daqui a pouco aí não tem mais nem letra para designar essas gerações. Não. Vai ser geração AB, geração AC, vai fazendo a soma do alfabeto agora. É verdade. Cara, o teu trabalho maior é com educação. Aliás, o teu trabalho é com educação de adultos. O ensino superior, no caso, né? E na tua opinião, você falou uma estatística interessante aí de que 75% dos alunos de ensino superior estão em faculdades particulares. Esse boom das universidades particulares foi muito positivo, né? Acho que democratizou muito o ensino. Eu não posso chegar aqui para falar o contrário, né? Eu tenho que defender o meu conceito. Mas assim, Henrique, esse era a pesca que eu tinha ali, que eu tinha feito. Mas eu me lembro de alguns dados onde a gente vai trazer lá de 1808, certo? Onde a gente abre as primeiras faculdades, as primeiras universidades brasileiras, e esse crescimento, ele ia
galgando passo a passo. Em 1920, é outro dado que eu me lembro bem de cabeça, a gente tem 46% da população matriculados em faculdades públicas e 43%, ou 64% matriculados não, 54% matriculados em faculdades particulares. Você consegue ver uma proximidade muito grande desses números. E aí, isso vai... Ainda tem o detalhe da oferta de vagas. Então, a gente tinha uma oferta de vagas em 1920, né, baixíssima, e a gente vai crescendo. Quando foi em 98, se eu não me engano, ou foi em 98 ou foi em 2002, o FHC, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tira uma das obrigatoriedades que era toda instituição de ensino superior não poderia ter fins lucrativos. Certo? Elas deveriam ser obrigatoriamente sem fins lucrativos. Nós temos ainda hoje em Fortaleza uma remanescente dessa era que não deixou de ter, que continuou sendo fundação, né? Que é a Unifor. Então, depois dessa questão, claro que a gente criou grandes comércios educacionais. A faculdade que você se formou é um dos grandes oligopólios da educação superior. Sim. Além disso, temos Estácio, temos Cogna, que participa enfim, tem algumas faculdades aí em Fortaleza. E a gente vai vendo realmente essa condição acontecer. O que é que ocorre? Pulveriza, né? A gente acaba não tendo aí vamos lá, o ensino superior público não consegue dar vazão a todo o público que quer entrar nela. Tanto é que é super concorrido uma vaga na universidade pública, né? É inegável que isso seja dessa forma. Mas a gente começa a ver as questões das faculdades privadas ocupando esse espaço, essa vacância que a faculdade pública dá, e aí começa a aparecer aquelas de diversos tipos de faculdades, né, de diversas qualidades, diversas condições, e aí começa o debate, mas está ensinando o que tem que ser ensinado, está fazendo o que tem que ser feito. E a gente tem uma regulamentação do MEC, né, vindo do MEC, que ela é muito intensa, é muito puxada. Tá? Eu digo isso porque a gente acabou de passar por essas experiências de avaliação do MEC e tal. É puxado, é difícil, a gente é muito exigido, mas por vezes a gente chega para absorver aquela galera que não conseguiu entrar no ensino superior, ou no ensino superior público, ou que nem tentou fazer o ensino superior público. E às vezes com uma formação lá da educação básica de má qualidade. E aí querem que a gente, quanto instituição de ensino superior, em 4 anos, faça o que não foi feito em 15. Mas aí sai muita gente... Sai, não tenha dúvidas que sai muita gente complicada. Mas a partir daquele momento, a gente conseguiu dar o start, dar aquela condição para ele pensar, bem, a partir de agora eu sou formado, eu sei, pelo menos assim a gente espera, né, que saia. Eu sei que isso daqui não é suficiente, eu preciso continuar estudando, eu preciso continuar. E aí a gente conseguiu criar uma nova mentalidade naquela pessoa. Se a gente não consegue fazer isso em 100%, a gente consegue fazer isso em um percentual maior do que 50%. E só em ter feito isso, seja a faculdade A, B, C, já é um ganho para o país, onde 16% da população apenas tem ensino superior. A gente tem 84% da população sem ensino superior, sem esse interesse de dar continuidade, é muito pior do que a gente ter 1, 2, 10 maus profissionais. Entendeu? É um preço muito, muito, muito baixo a se pagar ter essa parcela de profissional de menor qualidade, por assim dizer. Entendi. Não está perfeito, né, ainda, mas a gente está caminhando para algo melhor. A gente está melhorando ano a ano, né?
E Exato. eu acho que pessoas como você, que trazem essa veia empreendedora e que trabalham dentro dessa perspectiva, eu acho que isso causa acaba trazendo um bom diferencial para as pessoas que têm acesso a essa informação. Porque, por exemplo, eu nunca tive acesso nenhum. Toda a minha formação, vamos chamar assim, entre aspas, empreendedora, veio de quebrar a cara na vida. Sim. Tá entendendo? Exato. Porra, ajuda bastante quando você pode usar o conhecimento de outras pessoas a seu favor, né? Dizem Sim. que isso é sabedoria, né? Dizem que você pode aprender com os próprios erros ou aprender com os erros dos outros. Aprender com os Exato. erros é mais barato. Dói E dói menos, menos. entendeu? E é muito mais barato. E eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Cara, eu não vou ocupar tempo, eu sei que você está ocupado. E assim, a gente já está com 1 hora aqui. Por mim, a gente bate esse papo aqui um bocado mais de tempo. Eu gosto, bater papo é comigo mesmo. Próxima vez a gente bate tomando uma cerveja, né? Ah, é bom. Cara, eu queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal. E eu sempre peço, como nerd que eu sou, né? Eu sei que você não é tanto, mas eu sempre peço. Eu sempre peço a recomendação de um livro. Não necessariamente um livro da área, mas um livro que te marcou e que você pudesse indicar para o pessoal que está assistindo a gente. Então, aí tu tinha me antecipado essa história do livro, eu achei que tinha que ser da área. Não, Mas pode ser da área também. Não, mas foi um livro que realmente me marcou, é da área, me marcou, não sei se... Eu vou até dar uma conferida aqui, se tem alguém... Se tem a pessoa que me indicou o livro. Não, ele não está assistindo, não. Mas tem um livro chamado País Mal Educado. País Mal Educado. Mal Educado. Que foi um livro que ele cita Sobral como exemplo, né, de sucesso na educação. E é um livro muito fácil de ler, muito tranquilo e gostoso de ler. Realmente foi um livro que eu terminei muito rápido, porque a leitura é muito simples e muito fatídica, assim, muito próximo do que é a nossa realidade, entendeu? Uhum. E aí eu deixo realmente eu não sei o nome do autor, mas o livro País Mal Educado é excelente. E na minha mensagem, cara, assim, eu não tenho nem muito o que dizer, eu acho que eu já falei bastante, mas a gente acreditar que existe um ativo, né? Falando aí um pouco sobre na parte contábil, existe um ativo intangível na gente que é o nosso conhecimento. Ele é um ativo intangível porque você consegue mensurar na teoria, né? Do que você sabe, o que você pode agregar para as outras pessoas, de que forma você pode agregar para as outras pessoas, mas é algo que a gente não consegue tocar. E aí, quando a gente corre atrás desse ativo, né, seja na educação formal, seja na educação, né, informal, ou mesmo, enfim, né, nas nossas leituras, isso tem muito a agregar. E assim, eu digo por mim, porque eu nunca imaginaria, quase 20 anos depois, estar conversando com você numa live, falando sobre educação, né? Dentro de um contexto que atualmente eu estou há 10 anos inserido nisso. Há mais de 10 anos, há quase 12 anos inserido nisso. Então, esse ativo, que quando a gente descobre que esse ativo ele é muito vantajoso, a gente começa a ter mais interesse em aumentar esse ativo da gente. E assim, o ativo é a educação, o ativo intangível, a educação é algo que a gente não pode deixar de evoluir, de crescer e de expandir. Show de bola. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá certo? O convite pra gente sair e tomar uma cerveja tá valendo, tá? Tá valendo. Pro pessoal que tá escutando a gente que não sabe, para todos que vão escutar, o Rafael é o principal responsável por eu estar quase casado hoje, né? Então, a gente ainda não combinou o nosso double date, por favor, vamos combinar. Vamos ter que marcar isso daí, vamos ter que marcar. Tá certo. Valeu, meu amigo. Um forte abraço para você, hein? Valeu, Henrique. Obrigado, cara. Tudo de bom. Abração. Tchau, tchau. Abraço.